capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Eu quero trazer uma palavra hoje no mesmo padrão de ontem. Não vai ser a mesma, mas vai ter um time um pouco parecido, porque nós estamos terminando a estação do inverno, do evangelismo. Já vamos entrar agora nas próximas estações, né? E Deus já me deu 3 próximas pregações que provavelmente estarei pregando para vocês. Você vai aprender muita coisa. Então, nos próximos domingos, venha. Há uma pregação que provavelmente vai ser sobre finanças, que eu preguei numa quarta, que eu quero trazer essa mensagem novamente. Uma outra é a respeito de Jó, e uma outra a respeito, provavelmente, de... Vamos falar aqui do demo. Vamos falar do diabo aqui e de Deus também. Então vai ser muito aprendizado. Então venha você aprender, amém? João capítulo 8, versículo 1 ao 11. É um texto muito conhecido. Eu vou projetar o texto bíblico aqui atrás, para que você possa ler junto conosco. Em nome de Jesus. Caso você não tenha, trago Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. João 8, versículo 1 ao 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã tornou para o templo, e todo o povo vinha a ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no mesmo ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. O que o Senhor diz a respeito disso? Versículo 6. E isso diziam eles, tentando Jesus para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. E tornou-se a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, ou a consciência pesada, né? Saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos mais uma vez, de pé como você está. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego essa palavra. Te peço que o Senhor fale ao nosso espírito, ao nosso coração, que o Senhor nos instrua na tua palavra, abra o nosso coração, traga um quebrantamento, conversão, mudança de vida aqui nessa noite, Pai. Assim eu oro no poderoso nome de Jesus, já repreendo toda ação do inimigo contra nossas vidas. Amém, amém. Pode se sentar, me dê de presente sua atenção. Pastor, hoje parece que o senhor está até mais calmo, você não está muito naquele embalo. É porque eu estou meio cansado, irmão. Essa semana, esse mês de agosto foi assim, ó, cheio de coisa. E ontem, quem veio aqui, só falando um pouco do que aconteceu ontem, foi extraordinário, não foi? Quem veio ontem aí? Quem foi tocado por Deus ontem? Irmão, era impossível não se quebrantar, não chorar, não sentir a presença de Deus, não é verdade? Quantas pessoas entregando a vida para Jesus, sendo tocadas, sendo curadas, sendo saradas. E então foi uma semana de muito trabalho, muita guerra espiritual, muita oração. Não pense que o diabo fica parado quando ele vê pessoas entregando a vida para Jesus. Então hoje eu acordei cansado, até falei com a pastora, falei: nossa, eu já estou pesado aqui para oração aqui, mas eu falei: vamos para cima, né? Então, se eu tiver hoje um pouquinho mais calminho, né? Não é porque eu estou doente, não é porque eu tomei remédio não, mas para ficar calminho não, é porque eu estou mais cansado mesmo. Mas não vai fluir aqui. Vem comigo os tangedor, porque se o céu rasgar eu empolgo, aí eu empolgo, amém? Aí se eu empolgar você já sabe, né? Vai, canseira, tudo embora, e aí eu já começo a ficar igual um peão aqui rodando aqui, fluindo no espírito. Mas vamos lá, o texto que nós lemos é uma história muito conhecida, é uma história muito famosa, que é a história que conta de uma mulher que adulterou. E essa mulher, a Bíblia nos diz que Jesus sentou ali para ensinar, a explicar às pessoas a palavra de Deus. E alguns escribas que são religiosos da época pegaram uma mulher em adultério, descobriram uma mulher que estava adulterando com o rapaz. Então eles pegam essa mulher e trazem essa mulher até Jesus
joga essa mulher na frente de Jesus no meio e pergunta: Jesus, a lei de Moisés, que é a lei do Antigo Testamento, manda apedrejar quem é pego em adultério, apedrejar essa mulher que é pega em adultério. E é interessante que o texto parece que eles dizem que é só a mulher que deveria ser apedrejada, o que é mentira. Mas eles jogam ela no chão e falam: a lei manda apedrejar a mulher que é pega em adultério. O que o Senhor diz, Jesus? Mas só que o texto nos diz, e nós lemos, que eles estavam fazendo isso para tentar Jesus, porque Jesus prega sobre perdão, sobre amor. Então Jesus ali estava numa sinuca de bico, porque eles queriam que Jesus ou falasse que não podia apedrejar, e aí ele estava contra a própria palavra de Deus, que era a lei de Moisés, ou se Jesus falasse que podia apedrejar, eles iam falar que Jesus não perdoa como ele diz que perdoa. Então Jesus, com toda a sabedoria, ele não responde. Ele se ajoelha na terra e começa a escrever, e a Bíblia não diz o que ele escreve. Qualquer pregador que você vê falar que ele escreveu alguma coisa é especulação. A Bíblia não diz. Então ele escreve alguma coisa na terra. Amém? Ele escreve ali algo na terra. Eles ficam questionando Jesus. Ele então olha para aquele povo e fala: ó, vocês estão me amolando, perguntando o que tem que fazer com essa mulher? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, todo mundo ali tem pecado, todo mundo então olha e começa a deixar as pedras no chão e aí ir embora. Jesus volta para anotar coisas na terra, escrever na terra. Depois ele olha novamente, vê que não tem ninguém, então ele pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê as pessoas que estavam te acusando? E aí ela fala: sumiram. Sumiu, né? Igual o meme, sumiu. E aí eles olham assim e Jesus fala: então ninguém te condenou, não? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E essa mulher foi livre então. Alguns historiadores, eu tenho estudado, eu fiz um estudo há um tempo atrás e peguei algumas pessoas que são profissionais em estudar Maria Madalena. E alguns vão dizer que aquela mulher é Maria Madalena, mas não dá para ter certeza também. Amém? Mas vão dizer que pode ter sido ela. Então, esse é o texto que nós lemos. E aquela mulher, irmão, ela tinha motivos para ser apedrejada. Ela havia quebrado as regras. Ela tinha motivo para ser apedrejada, porque a lei de Moisés no Antigo Testamento mandava apedrejar quem fosse pego em adultério. Mas Jesus decidiu perdoar aquela mulher. Sabe, assim acontece comigo e com você que somos salvos. Porque não existe nada de bom em nós. Mas Jesus também decide nos perdoar e nos salvar. Aquela mulher quebrou regras. Nós quebramos regras, mas Jesus decidiu perdoar ela porque ela se arrependeu. Assim como Jesus também te perdoa e me perdoa. Amém? Glória a Deus por isso. E sabe, nós devemos entender, irmãos, que todos nós somos pecadores. Todo mundo que está aqui é pecador e todo mundo que está aqui merece o juízo de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Fala assim comigo: todos pecaram. Ou seja, todo mundo é pecador. Eu sou pecador, você é pecador, todo mundo peca. O único que a Bíblia nos aponta que não teve pecado foi Jesus. Não há nenhum outro que a Bíblia diga que não tenha pecado. Todo mundo pecou. De Adão até Maria, mãe de Jesus, todos pecaram. O único que não tem pecado, a Bíblia diz que foi Jesus. Todos os outros seres humanos pecaram. Sabe, tem ficado muito na moda hoje em dia uns debates, eu não sei se alguém já viu uns debates de 30 versus alguma coisa. Alguém já viu uns debates de, tipo assim, um cristão versus 30 ateus? Um patrão versus 30 desempregados. Alguém já viu uns debates assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Não tem uns debates assim? E esses debates, eu comecei um dia a assistir alguns e eu parava de ver. Por quê? Porque quando você vê esses debates, você vai perceber uma coisa: quantas pessoas querem justificar o erro delas e culpar outros pelos erros delas e justificar. Não dá, é difícil esse debate, porque não tem nem como argumentar, porque a pessoa vai tentar falar alguma coisa e os outros ficam falando e brigando e acusando, tentando se justificar, mostrando que é certo na história. E aí, às vezes as pessoas hoje em dia também são assim como nesses debates, onde todo mundo quer justificar porque está certo, assim também é na vida. Porque muitos de nós, muitas vezes, a gente quer justificar porque a gente é o certo da história. Mas eu posso falar uma coisa,
Eu e você não somos o centro da história. Deixa eu te falar uma coisa, você não é o centro. Jesus é o centro. Nem sempre você está certo na história. Às vezes você vai ouvir e vai achar que você sempre está certo numa briga, e nem sempre você está certo numa briga. Marido, nem sempre você está certo numa discussão, e nem sempre sua esposa está certa. E ainda que você esteja certo, às vezes pela forma que você lida, você já fica errado. Não é verdade? E eu vou te falar uma coisa, as esposas acham bom, né? Eu sei, marido, que você às vezes pediu uma esposa tão certa, tão certa, tão certa, que você casou com uma mulher que parece que nunca erra, né? Ela fala que nunca está errada, não é verdade? Ela acha que está sempre certa, mas também nem sempre está certa, não. Nem sempre está. Às vezes você é alguém que diz essa frase aqui, ó: ah, eu fiz isso por causa de fulano. Ah, eu fiz assim porque eu sofri abuso. Ah, eu sou assim porque o diabo me induziu a fazer isso. E de fato, algumas coisas podem ter tido influências nas suas decisões. Realmente, tem pessoas que se movem através de demônios. Ela não sabe, mas ela está sendo induzida por demônios. Acontece, é verdade. Tem coisas que você faz na sua vida que é por causa de traumas que você sofreu, é verdade. Mas sabe de uma coisa? Se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, irmão, nós não vamos para frente. Nós não vamos vencer. Nós também temos que admitir que nem tudo é só porque o diabo agiu ou porque alguém fez mal para nós. Nós temos que admitir que é porque nós somos maus, que nós queremos fazer o que é mal. Ah, pastor, não, eu sou certinho demais, hein, irmão, me poupe. É aquela frase que eu digo aqui: a fulano da igreja falou mal de mim, eu não vou na igreja porque fulano falou mal de mim. E você nunca falou mal de ninguém da igreja, né? Você é um santo. Ah, fulano da igreja falou mal de mim, você fala mal também das pessoas. Você está falando? Eu vou te falar uma coisa séria. As pessoas falam mal até do pastor delas. Se eu fosse você, pedir perdão por isso, que Deus vai te cobrar toda vez que você falou mal de mim. Depois você pega e lê o texto de Coré, de Arão, que falou mal de Moisés. Depois você lê. Você sabia, só abrindo um parênteses, que muitas vezes o Espírito Santo não desce na sua vida porque você tem coisa mal resolvida com alguém? Então nós somos pecadores. Você não é tão bonzinho como você pensa. Conta pra mim aqui, só os verdadeiros. Quando alguém te fala mal de outra pessoa, te conta um babado pra você. Um babado. Você tem que lutar para não julgar a pessoa de quem falaram mal dela pra você. Tem ou não tem? É ou não é verdade, irmãos? Isso te mostra que você não é tão santão quanto você acha que você é. E às vezes se alguém te conta um podre de outra pessoa, você pode até lutar, porque o cristão luta. Oh Deus, eu não quero julgar fulano, eu não quero julgar fulano. E aí você vai orar para não julgar aquela pessoa. Mas a grande verdade é que se você está com essa luta, já mostra que você é um julgador. E aí quando alguém te julga por um erro que você fez, aí pronto, acabou. Julgaram a pessoa mais santa do Brasil, ó. O mais santo da sociedade. Percebe o quanto nós somos pecadores, orgulhosos? Todos nós. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Se Deus pegasse tudo que você pensa, tudo que está escondido dentro do seu coração e trouxesse agora para fora, o que será que nós veríamos? Se Deus, já viu os antigos que falam, né, que quando você for ser julgado no juízo final, Deus vai colocar um telão e vai mostrar seus pecados tudo? Quem já ouviu essa? Não tem uma dessa? Moda, você não fica fazendo trem errado, que quando você for ser julgado por Deus, Ele vai pôr tudo um telão para todo mundo ver. Se Deus pegasse agora as coisas mais ocultas do seu coração, que ninguém sabe, e jogasse nesse telão aqui, ó,
O que será que você ia ver? O que será que todo mundo aqui ia ver? Será que todo mundo ia olhar e falar assim, fulano é crente mesmo? Ou será que as pessoas iam olhar e falar, eu tô passada, chocada? Será que você ia olhar e falar assim, tá vendo, gente, eu sou de Deus? Ou será que você ia olhar e fazer assim, ai, nossa, aquele dia não, pai, aquele dia não. Aquele dia eu estava mais desviado do que nos dias normal. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que nem eu e você somos pecadores. E pior, somos julgadores. Que rima muito bem com pecadores. Aqueles homens chamavam aquela mulher de adúltera porque ela foi pega em adultério. Mas olha o que a Bíblia vai nos dizer em Mateus 5, do 27 ao 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometam adultério. Mas eu, Jesus, porém vos digo, que qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçar ela, já em seu coração cometeu adultério. Sabe, irmão, é muito fácil eu julgar alguém que foi pego no pecado. Às vezes nós julgamos alguém que foi pego, não, aquela pessoa caiu, olha lá o escândalo. Mas nós não admitimos que nós também caímos às vezes todos os dias dentro de nós. E todo dia nós carecemos de misericórdia de Deus, não é verdade? Não é verdade, irmãos? A Bíblia diz que só de pecar, cometer adultério no coração, você já pecou. Mas por que nós julgamos quem pecou de fora? Porque o melhor lugar para esconder o pecado nosso é diante do pecado dos outros, é o que eu sempre falo. Mas olha só o versículo 7 do texto que nós lemos, base. E como insistissem, perguntaram-lhe: endireitem-se, e disse-lhes: aquele que dentre vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra essa mulher. Olha que interessante, o texto vai dizer que quando Jesus olha e fala: vocês querem apedrejar essa mulher? Pode apedrejar, mas só vai apedrejar ela quem não tem pecado. O texto bíblico vai dizer que todo mundo deixou as pedras no chão. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam julgando aquela mulher pelo que se via de fora, mas Jesus mostrou para eles mesmos o que havia dentro. Isso é forte. Olha que poderoso que eu acabei de falar. Aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher porque eles veem um pecado externo, mas Jesus, quando fala para eles, eles jogam a pedra no chão, porque Jesus mostrou o pecado que estava dentro. Era como se Jesus ali colocasse um espelho na frente de cada um, e eles vissem que eles são tão pecadores como aquela mulher. E o que mais me chama a atenção no texto é que eles jogam as pedras no chão e vão embora. Ou seja, eles ficam com remorso, mas não se arrependem. Porque o certo era eles todos terem se ajoelhado e falado: Jesus, é verdade, nós somos pecadores também, tem misericórdia de nós. Agora preste atenção, irmãos. Jesus apontou o pecado de todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Você está comigo? Presta atenção, nós estamos desenvolvendo a pregação aqui. Jesus apontou o pecado de todo mundo, sim ou não? Mas quem é que foi perdoado na história? A mulher. Repara, todo mundo ali viu que era pecador, mas só a mulher foi perdoada. Por quê? Porque só a mulher permaneceu ajoelhada, arrependida dos pecados. O resto não. O resto até foi confrontado, mas levantou e falou: beleza, eu sou errado, realmente, eu não vou apedrejar, mas também não vou mudar, deixa eu pegar meus trem e ir embora. Então não é só sobre eu descobrir que sou pecador, é sobre eu me arrepender. Porque Jesus só pode curar quem se arrepende de verdade, você entende isso? Sabe, eu não sou doido de falar aqui que quem tem depressão é porque não tem Jesus, que quem tem ansiedade é porque não tem Jesus. Eu não sou doido de falar isso. Tem muita gente de Deus que passa por esses problemas emocionais, mas fato é que Deus, e acontece que tem pessoas que às vezes estão debaixo disso, mas é por causa de estar debaixo de opressão. Há casos que realmente é de saúde, mas há casos, irmão, que é demônio.
E só da pessoa ficar ali, se arrepender dos pecados, Deus liberta ela de uma doença. Você entende isso? Sabe, irmão, não adianta reconhecer o erro. Não adianta você reconhecer seu erro se você não se arrepender dos seus pecados e viver debaixo da vontade de Deus para sua vida. E eu não estou pregando aqui que você tem que aceitar o pecado e não julgar ninguém. Né? Tem uma frasinha muito famosa, né? Não julgueis. Ah, pastor, não julgueis. Porque julgar é errado. Mas você sabia que a Bíblia fala que você deve julgar assim? Porque a pessoa que olha para você e fala assim, ó, não julgueis, é porque ela quer continuar errada. Todo mundo que fala não julgueis é pessoa que está no pecado e quer continuar no pecado. E ela acha que todo mundo é obrigado a aceitar as carniças que ela faz. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Então sim, nós temos que julgar segundo a reta justiça, não segundo a aparência. Pastor, como assim? Como que eu vou saber julgar da forma certa e não da forma errada? O julgamento errado é quando você se julga superior a alguém e acha que ela é pior do que você porque ela é mais pecadora que você. Esse julgamento é errado, amém? Mas qual é o julgamento correto? O julgamento correto que a Bíblia ensina é quando você pega a Bíblia e julga segundo a reta justiça de Deus. Como assim, pastor? Me empresta a Bíblia aqui, filho, correndo, alguma de vocês, voando rapidinho. Obrigado. O que é julgar segundo a reta justiça? Julgar uma pessoa do jeito errado é quando eu me acho superior a ela. Por exemplo, ó fulano, olha lá. Fulano é pecador, você viu? Credo, nem perto de fulano. Fulano é endemoniado demais, ele não está com nada não. Você se sentiu superior a ele. Isso é errado, amém? Mas o que é julgar segundo a reta justiça? É eu ver uma situação, fulano, ô Rafael, vamos para a festa, vamos beber balalaica, vamos curtir a night, vamos lá, vamos fazer os trem errado. Aí eu pego a palavra de Deus e vou ver que aquilo lá é errado, é pecado. Eu não posso amar o mundo, nem o que há no mundo. Eu coloquei o que? A palavra na frente. E aí eu posso olhar e falar, não, obrigado. Porque isso aí eu já julguei, isso aí é errado. Eu não vou fazer isso. Isso é pecado. Entendeu, irmãos? O que é o julgamento bíblico, diferente do julgamento... Obrigado. Diferente do julgamento de se achar superior. Então eu não estou pregando aqui sobre não julgar uma situação, mas eu estou pregando aqui sobre não julgar as pessoas e se achar superior a elas. Porque quando eu chego para alguém e falo, fulano, isso aí é pecado, fulano, sai dessa vida, fulano, fica ativo, se conserta, eu não estou falando isso para julgar a pessoa, é porque eu quero ajudar aquela pessoa, porque senão ela vai para o inferno. Entende isso? Porque às vezes a pessoa fala, não julgueis. O crente está me julgando. Não, eu estou te contando que você está indo para o caminho errado, e se você continuar indo para o caminho errado, você vai indo para o inferno. Eu estou fazendo isso por amor, não por julgamento. Então nem todo mundo que às vezes vai te apontar na sua cara seu pecado, está te julgando. Às vezes está falando as verdades que ninguém tem coragem de falar. Entende isso? Às vezes as pessoas falam, pastor, mas só Deus pode me julgar. Irmão, essa frase tem que te dar medo. Só Deus pode me julgar. Essa frase tem que te dar terror, de medo. Por quê, pastor? Mateus 10, 28. A Bíblia diz em Mateus 10, 28, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer você perecer no inferno, a alma e o corpo. Ou seja, mais do que temer de ladrão que só pode atacar seu corpo, de um assassino, você tem que temer Deus, que pode mandar para o inferno o seu corpo e a sua alma. Outro texto, Hebreus 10, 31. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, se o diabo quer te destruir, ou pessoas querem te destruir, é só você correr para Deus. Amém? Mas e se o próprio Deus quiser te destruir? Você corre para onde?
Ah, pastor, mas Deus não vai fazer isso não. Você lê Bíblia? Lê Bíblia que você vai ver que ele faz sim. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo. É quando o próprio Deus fica contra você. Que ele olha para você e fala: muda, 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 não vai mudar não? Então pronto, agora eu vou ficar contrário a você. Eu te entrego pro seu pecado, pode ir, pode quebrar o pau. Agora eu quero que você quebre o pau. Não tem perdão mais não, agora eu quero que você faça tudo errado, que agora você vai sofrer meu juízo. E sabe uma frase que eu ouvi da pastora Edinaura? Muito poderosa e forte. Eu tenho que falar ela, porque eu, como seu pastor, e vocês, às vezes eu não sei se eu consigo transmitir isso do jeito que é, mas eu amo muito vocês. Eu amo demais, de doer meu peito. E muitas vezes eu quero proteger vocês de tudo que eu puder proteger. Eu tento de todas as formas amenizar, facilitar para vocês as coisas, amar vocês o mais que eu posso. Mas uma frase que ela me falou é muito forte, eu tenho que falar. Ela falou: Rafael, às vezes você quer ajudar as pessoas, mas vou te falar um negócio. Não adianta às vezes querer proteger as pessoas do juízo de Deus. Porque uma hora o juízo vem e aí vai vir, não tem como fazer não. Não tem como você tirar uma pessoa do juízo de Deus na vida dela. Então às vezes, irmão, fique esperto com a sua vida, principalmente se você é crente mais velho. Porque quem está começando agora está num processo ainda, não sabe direito. Mas se você é um crente de longa data, fica ligeiro com as atitudes que você toma e com o que você faz. Porque senão você cai debaixo do juízo de Deus, você está perdido. Fique atento. Isso é muito sério. Está entendendo isso? Sabe, pastor, mas Deus é misericordioso e amor. É verdade. Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é justiça, que Deus é juízo, que Deus é fogo consumidor. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, Deus fica irado. Colossenses 3,6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmão, não queira cair debaixo da ira de Deus. Não queira que Deus venha com a ira dele sobre você. Eu já passei por isso, já contei o testemunho aqui. Isso é tenebroso, é terrível. É muito sério o que eu estou te falando, porque eu te amo. Eu estou te falando isso, irmão, para você não achar que eu estou te dando carta branca para pecar, para essa história de não julgueis. Eu estou pregando isso é para você ficar esperto. Porque sabe, às vezes nós seguimos pessoas que não submetem a ninguém. Isso é errado. Você cai em juízo. Às vezes você vai seguir gente da rede social, o cara fala que você pode pecar, pode quebrar o pau, pode fazer que tem nada de errado. Tem muita coisa de errado, essa pessoa não está nem para você. Ela só quer o dinheiro dela, dos cursos que ela te vende. Fique esperto. Eu vim hoje no carro conversando com a pastora Larissa, eu estava contando para ela uma história que eu sempre conto quando eu vou pregar fora. E ela começou a rir e falou assim: Nubem, essa aqui você sempre conta quando você prega nas igrejas, né? Eu falei: porque nas igrejas eu prego uma vez. Tem umas igrejas que me chamam mais vezes, eu tenho que ficar mudando de pregação, mas quando é uma vez só que eu fui, eu vou pregar às vezes a mesma mensagem. Ontem eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz no meu Instagram, dos jovens da nossa Vale de Campo Belo. O líder falou para mim assim: Pastor Rafael, o senhor tem data aí em outubro? Ele falou lá a data. Falou assim, que nós vamos ter um acampamento, e os meninos, o povo aqui, os líderes, falou que tem que ser você. Você tá batendo o pé, que quer que seja você, que eles gostou de você demais quando você veio cá. Você é você. Eles falou que não aceita outro pregador não, que eu sei que é o avivamento vai trazer aqui. E eu fiquei feliz, né? Falou: meu irmão, que alegria, que honra. E foi forte mesmo, irmão. Quando eu fui lá em fevereiro, eu tinha acabado de voltar do Clamor, eu tinha feito a escola online, Clamor, e fui no Descente. Eu voltei pingando óleo e bebendo azeite. Foi um culto que começou 7 horas e terminou quase 1 hora da manhã. E foi 3 vezes. Eu preguei 2 dias, foi um domingo de manhã, um domingo de noite, e eles pediram para me ficar lá para pregar no dia para os outros meninos. Batismo do Espírito Santo, entrega para a vida para Jesus, libertação, foi loucura. Mas eu fiquei feliz. Mas sabe, é lindo eu pregar lá. Por que é lindo eu pregar lá? Porque lá é uma vez.
Ou você pregar aqui para vocês, toda semana eu tenho que ter uma pregação diferente. Já parou para pensar nisso? Então, às vezes, você fica nessa de que não tem problema pecar, porque eu ouvi do pastor da internet, porque não tem a ver, o que eu não sei o que tem na internet. Essa pessoa só quer te vender um curso. Fique esperto. Ouve gente que está com você todo dia. É o supervisor de célula, é o líder de célula, é o seu pastor, é a sua pastora. Amém? Então, eu não estou aqui dando carta branca para você pecar. Mas dito isso, vamos voltar para o tema aqui que eu estou pregando. Aquela mulher foi pega em adultério porque a lei mandava apedrejar. Levítico capítulo 20, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Levítico 20, 10. Qual é a lei que eles estavam jogando lá para Jesus, falando que Jesus tinha que cumprir aquela lei naquela mulher e matar ela apedrejada? Levítico 20, 10. Quando o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Agora olha que interessante. O texto de Levítico vai dizer que quem fosse pego em adultério morreria, tanto o homem quanto a mulher. O texto diz que só a mulher tinha que ser apedrejada, irmãos. Agora volta para o texto lá, quando eles vão falar aquela lei para Jesus. Bota lá no texto, vai passando. Olha o que eles vão dizer, preste atenção, vai passando. Ó, volta. Ó, peraí, tá voltando mais, calma. Isso. Essa mulher foi pega adultéria. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Eles falaram mentira aqui. Porque a lei não falou que as mulheres pegas em adultério era para ser apedrejada. O texto diz que o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Já começou errado aí. Aí eu te faço uma pergunta: por que os religiosos só levaram a mulher? Porque esse é o problema dos julgadores. Esse é o problema dos fariseus, dos que julgam a pessoa que se julga superior. Porque essas pessoas que gostam de julgar o próximo, os fariseus religiosos, eles são sempre assim. Eles gostam de expor os fracos e esconder os fortes. Entendeu isso? Porque naquela época a mulher não tinha direito. Mulher não tinha direito. Então a mulher que tá aqui, o homem eles esconderam. Porque religioso faz isso. Ele esconde o fraco, ele deixa o fraco exposto e esconde o forte. Mas escute o que eu vou te falar. Quando trouxeram a mulher, eles disseram para Jesus: Jesus, pela lei essa mulher deve ser apedrejada. Ou seja, a lei está dizendo que ela tem que ser apedrejada. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus olhou para eles, eu fico pensando em Jesus olhando e falando assim: esses religiosos não estão entendendo nada. Eles estão falando que segundo a lei essa mulher tem que ser apedrejada. Mas só sabe de uma coisa? Jesus está acima da lei. Eu estou acima da lei. Jesus é alguém que está acima da lei. Ele não está submerso à lei, ele está acima da lei. Jesus, ele traz a graça. E a graça diz: pela graça sois salvos. Sabe o que eu acho lindo em Jesus, irmãos? Que Jesus, o único que não tinha pecado e tinha o direito de apedrejar aquela mulher, era ele. Mas ele decidiu não tacar pedras nela. Jesus, o único sem pecado, decidiu não apedrejar aquela mulher pecadora. E às vezes, eu e você, cheio de pecado, ficamos tacando pedra nos outros. E aí eu falei algo ontem, que língua grande é sinal de mão curta. Porque gente que gosta de falar demais da vida dos outros, ajuda pouco. Sabe, irmão, Jesus disse: se ninguém te condenou, mulher, eu também não te condeno. Aí eu quero te falar uma coisa agora para você, porque primeiro eu falei para nós não julgarmos o próximo, mas eu quero te falar uma coisa para você. Se nem Jesus, que tinha poder para te condenar, te condenou, se quem pode te derrubar quer levantar, quem somos nós muitas das vezes para querer ver alguém cair? Eu vou repetir porque isso aqui é muito poderoso. Jesus olhou para aquela mulher e falou: eu não te julgo, eu não te condeno. Jesus tinha poder para condenar e não condenou. Se Jesus, que tem poder para derrubar, quis levantar, quem somos nós que muitas vezes, ao invés de querer levantar alguém, a gente quer ver ela cair? Entende? Às vezes a gente quer ver a pessoa cair, a gente quer ver a pessoa dando errado. Às vezes se eu falar assim: fulano converteu, você ia falar: não, Jesus, essa aí não.
esse aí eu queria que fosse pro inferno. Acontece. Ah, pastor, vou sair da igreja porque fulano converteu. Ué? Eu nunca vi isso na minha vida. Essa pessoa que você pensou, e agora? Se a converter, você queria que ela fosse pro quinto. Você fala, não, fulano não, essa aí não é possível. Às vezes a gente quer ver a pessoa cair, mas Jesus quer salvar. Sabe, irmãos, olha para mim, escute isso. O que aquela mulher tinha de bom para oferecer para Deus? Vou perguntar de novo, você me responder e interagir comigo. O que essa mulher pecadora tinha para oferecer para Deus? Nada. Ela só tinha o pecado dela para oferecer para Deus. E às vezes você se acha bom demais. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem para oferecer para Deus? O que você pode dar para um Deus que tem tudo? O que essa mulher tinha para dar para Deus, irmãos? Nada. O que eu e você temos para dar para Deus? Nada. A única coisa que nós podemos dar para Deus, sabe o que é? A nossa vida cheia de pecado. Aquela mulher, irmão, ia receber morte, mas Jesus deu vida para ela. Jesus deu vida para aquela mulher. Sabe, escute isso, lá em Gênesis, quando o pecado entrou na terra, Gênesis 3, versículo 7 ao 10, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 3, do 7 ao 10. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e fizeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele diz: ouvi a tua voz no jardim, temi, porque estava nu e me escondi. Irmãos, quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando Adão e Eva caiu, a Bíblia diz que eles ficaram envergonhados, e eles se esconderam com plantas, pegaram as couves lá e se esconderam. Quando Adão e Eva caem, eles se escondem. Por que eles se esconderam de Deus? Porque havia culpa. Havia culpa sobre o homem. E hoje eu e você fazemos a mesma coisa. Quando nós nos sentimos culpados pelos nossos erros, a gente foge de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Aquela mulher tinha adulterado. Ela não correu de Deus, ela não correu de Jesus, ela correu para Jesus. Adão e Eva, quando eles caíram, eles correram de Jesus, de Deus. Eles estavam com vergonha. E quantos de nós temos vergonha de correr para Deus? Ah, pastor, eu não vou na igreja não, porque eu estou com vergonha. Quando eu melhorar eu vou. Ah, não, pastor, eu não vou para a célula não, eu estou errado. Quando eu estiver melhor eu vou. Irmão, isso é mentira do diabo. Porque você está aqui é para poder ser mudado. Quantos de nós temos uma coragem absurda para pecar, mas depois nós fugimos da igreja com medo do que os outros vão falar de nós? É isso que o diabo faz. Sabe o que o diabo faz? O diabo te coloca uma vontade absurda de pecar, uma coragem absurda, você vai lá e cai. Depois ele te coloca uma culpa tão grande que você fica com vergonha de vir na igreja e as pessoas falar de você. Mas sabe o que eu acho lindo nessa igreja? Que ninguém fala nada. De verdade, ninguém está falando nada. Ah, pastor, eu vou na vala, não, depois vai me julgar pelo que eu fiz. Irmão, não está nem pro seu pecado, não tem pecado demais para nós. Ah, não, mas eles aí cuidam da minha vida. Irmão, eu estou custando a cuidar da minha. Eu não estou sabendo nem cuidar da minha direita, eu vou cuidar da sua. Esse dia para trás eu mandei o Duque parar de latir, para não gastar muito latido. Não está podendo gastar. Eu falei com ele, eu lati para economizar o cachorro. Vai que dá um problema na garganta, eu tenho que comprar remédio para ele. Está todo mundo passando luta. Será que eu estou preocupado com a sua nesse sentido? De te julgar, de ficar cuidando da sua vida? Não precisa ter vergonha de vir para a igreja, irmão. Nós vamos te amar. Nós vamos te amar. Quantos irmãos dessa igreja têm testemunho? A pessoa sai, fala mal de nós, enche o saco, depois volta. Aí a volta, nós abraça do mesmo jeito, ama do mesmo jeito. Eu já falei isso aqui, às vezes as pessoas contam uns trem mais podre para mim, para o pastor Larissa, senão não muda nem o semblante. A pessoa chega para mim e fala: pastor, eu caí no pecado. Ela faz: aham. Pastor, eu roubei. Aham.
Ah, não, pastor, eu matei 3. Ô pastor, eu matei um monte e eu quero te matar hoje mais tarde. Ah, tá, Deus vai dar vitória, né? Nós estamos aqui para te ajudar na jornada. Não deixe acontecer com você o que aconteceu com aquelas pessoas, porque elas, quando descobriram que estava errado, elas correram, elas foram embora e por isso não foram perdoadas. Quando você vê que você está pecador, não corre de Deus, corre para Deus, porque Ele é fiel para te perdoar. Amém? Ele é fiel para te perdoar, para te sarar. Quantos de nós deixamos de orar porque estamos com vergonha? Não deixa de orar quando estiver com vergonha. Ora, aí que você ora mesmo. Quantos de nós caímos mesmo no culto? Eu vou levantar a mão. Na hora que você levanta a mão para adorar, o diabo fala assim: vai levantar a mão para louvar? Essa mão aí que você usou para pecar? Aí você abaixa. Não, levanta e fala: é essa mesmo que eu vou levantar. Porque essa mão aqui por enquanto é do capeta, mas um dia vai ser de Deus. Ora, jejua, quando essa mão quiser cair. Faz igual uma pessoa uma vez, tinha uma mulher que uma vez eu ouvi, tadinha, tinha uma deficiência, que a mão dela batia nela. E a tinta fica segurando a mão dela. Obrigado, irmão. A tinta segura a mão dela, de jeito. Então às vezes você está numa luta com essa mão sua para poder pôr essa mão sua onde não deve. Guarda essa mão. Quando ela quiser, você... mas não tenha vergonha de vir na igreja, levantar as mãos e buscar Deus, amém? Sabe por quê? Porque o único lugar que pode te ajudar, sabe onde é que é? Na igreja. Você quer lugar mais fácil de achar gente que pode te ajudar do que uma igreja? Então nunca corra de Deus, corra sempre para Deus. Sabe, irmãos, o único que pode te ajudar a vencer o pecado é a presença de Deus. O que me chama a atenção é que Deus sempre via na viração do dia com Adão e Eva, e naquele dia, mesmo Adão e Eva pecando, Deus foi lá ter um contato com eles. Sabe, irmão, ainda que você fuja do Senhor, Ele vem até você te chamando de volta. Ele continua no mesmo lugar de oração, te esperando para ir lá, para estar com Ele. Sabe, ainda que você fuja de Deus, Ele vai continuar indo até você. Não porque Deus precisa de você, mas porque fora dEle você não tem vida, não tem nada para você no mundo. Escolhido não tem escolha. Não existe lugar melhor para se estar do que no infinito amor de Deus. E aí, sabe o que me chama a atenção no texto de Adão e Eva? É que quando Deus vem ver Adão e Eva, a Bíblia diz que eles se escondem. Mas hoje, eu e você não precisa mais se esconder. E sabe por que eles se esconderam? Porque eles estavam nus, eles estavam pelados. Eles ficaram com vergonha de Deus porque eles estavam expostos, estavam pelados. Mas hoje eu e você pode olhar e falar para Deus assim: Deus, pode vir habitar de novo em nosso meio, agora sem a vergonha da nossa nudez, porque já foi imolado o Cordeiro e nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Irmão, não, você vai falar isso comigo, você vai citar isso. Adão e Eva se escondeu de Deus, sabe por quê? Porque eles estavam pelados, nus. Mas eu e você, a partir de hoje, não vamos fugir de Deus. Não vamos fugir de Deus, não vamos falar isso aqui, ó. Levanta a mão, você vai repetir comigo. Você vai falar para Deus assim, ó: vem habitar de novo em nosso meio, Deus. Fala: Deus, vem habitar de novo em nosso meio. Vem habitar de novo em nossa família. Venha de novo habitar na minha vida, agora sem a vergonha da nossa nudez, porque já foi imolado o Cordeiro, já foi imolado Jesus, e nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Aleluia, aleluia. Você não precisa mais viver como Adão e Eva, que corre de Deus, porque Jesus já desceu com o sangue dele sobre você, e você já não está mais preso na nudez do pecado. Amém.
Filho, filha, em nós não existe nada que pode chamar a atenção de Jesus, mas ainda assim a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados e nos deu a chance de sermos limpos. Escute isso, Isaías 53:5. Escute isso, Isaías 53:5. Mas Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ei, nós merecíamos a morte, mas Jesus morreu por nós. E aí você pode estar aqui hoje falando: pastor, você não me conhece, o senhor não me conhece, o senhor não me conhece, pastor, eu já fiz muita coisa errada, pastor, o senhor não me conhece, pastor. Não é o capeta que entra em mim, não, é eu que entro no capeta. Não é eu que fico endemoniado, não, é eu que endemônio o diabo. Não é eu que fico a pomba gira, é eu que faço a gira pombear. É loucura, é eu que faço a pomba sair girando. Eu sou loucura. Não é nem o Zé Pilintra que nem mim, é eu que entro no Pilintra do Zé. É a doidura, eu sou doideira. Eu sou doideira, pastor. Eu já pequei demais, eu já fiz trem errado demais. Você não me conhece, já fiz coisa errada. Meu passado, pastor, é sombrio, é manchado. O meu presente, pastor, eu estou entregado para o diabo. Eu estou manchado da sujeira do pecado. Pode ser que você está aqui, é crente e se sente manchado pela sujeira do pecado, mas eu vou falar algo para você. Isaías capítulo 1, versículo 18. Todo demônio que te falou que você é impuro, todo demônio que falou para você que não tem mais salvação, todo demônio que falou para você que você está caído e que não tem como levantar, hoje esse demônio está exposto e está vencido. Hoje ele perde poder e está expulso, porque Isaías 1,18 diz: vinde então, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não importa o nível do seu pecado, não existe nada que seja capaz de tirar você de Jesus. Não existe nada que Jesus não possa perdoar. Romanos 5,20. Veio porém a lei, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O seu casamento, a sua família, a sua vida podem estar afundados no pecado, mas a graça de Deus ainda é maior na sua vida, ainda é maior na sua vida, ainda é maior na sua vida. Você pode olhar para você e não ver futuro, mas nessa noite Deus vai olhar para você e vai dizer: tem futuro para você. Eu vou continuar movendo a sua família, eu vou continuar movendo a sua história. Só agarra na minha presença e você vai ver o que eu vou fazer. Amém? Não existe pecado, irmão, que seja tão sujo que Jesus não possa limpar. Eu declaro que hoje Jesus está vindo com essa maneteira santa. Hoje ele está vindo com uma bucha celestial e ele vai te limpar todo. Você vai sair daqui limpinho. Você vai sair daqui limpinho. Vai ter um banho espiritual aqui hoje, amém? O Espírito Santo vai te limpar, você vai cantar igual aquela música: lava uma mão, lava outra. Deus vai te limpar, irmão. Versículo 10 e 11. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, além da mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus olhou para ela e disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu fico pensando nessa mulher, irmão, olhando no rosto de Jesus, sem entender o porquê Jesus a perdoou, porque ela realmente era culpada. Eu fico pensando nessa mulher olhando para Jesus e falando: cara, tudo bem, esses caras estavam querendo me matar, mas é verdade, eu realmente fiz isso. Eu não fiz nada para merecer o perdão desse Jesus. Irmão, ela só ficou ali e aceitou o perdão de Jesus. Eu fico imaginando ela olhando para Jesus e falando: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Jesus que era sem pecado e não nos condenou? Que no lugar da morte, vida nos trouxe. Um cordeiro que nos trouxe vida. Que amor é esse, irmão? Nós não conseguimos entender. Eu não sei, você já parou para pensar o que Jesus sente quando você peca? Ele te perdoa. Ele te perdoa. Levanta a mão e canta isso. Cada amor de vida, canta isso. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus
meus pecados levou. Quem é esse? Diga isso. Não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se é. Ele se entregou por você e por mim. E os meus pecados lavou. Ei, presta atenção. Você já parou para pensar o que Jesus sente quando você peca? Você já parou para pensar o que Jesus sente quando você peca? Você já parou para pensar o que Jesus sente quando você troca Ele por relacionamento? Por pecados, por festas, por um jogo de futebol, por status, por fama, para às vezes manter uma certa posição de respeito no meio das pessoas que te rodeiam? Você já parou para pensar o que Jesus sente quando você peca? O que Jesus sente? Sabe, ontem eu estava orando aqui pelo culto de ontem, eu cantei uma canção, que é uma canção que diz: você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço, quem se importa com meu coração. E eu comecei, aí o Espírito Santo começou a falar para mim assim: Rafael, eu estou procurando gente que se importa com o meu coração, que olha como eu olho. E ele começou a me mostrar vocês, as pessoas que viriam aqui ontem, e falou assim: ó, o meu olhar de amor por elas é grande. Irmão, ontem Jesus estava falando comigo, Ele me fez ver vocês e começou a me mostrar o tanto que Ele ama vocês. Eu comecei a chorar, porque Ele começou a me mostrar o quanto Ele ama vocês. Sabe, às vezes você não sabe, mas Jesus te ama tanto, e Ele sente tanta tristeza quando você peca. Mas mesmo assim, mesmo você escandalizando o Evangelho, mesmo você pecando, mesmo você fazendo coisa errada, Jesus ainda quer te salvar. Jesus ainda quer te dar uma chance de ser salvo e de fazer você viver toda a sua vida do lado dEle. Ah, irmãos, Ele olha para você e Ele está procurando nessa noite uma geração que vai olhar para Ele e vai falar o seguinte: ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada, todo o caminho que em mim, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Levante suas mãos e diga: te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Ele está procurando gente que é Ele, irmão. Ele te perdoa, Ele pode te perdoar, Ele pode mudar a sua história, Ele pode te mudar hoje, independente do seu passado, do que você fez hoje. Se você se arrepender, mudar de vida, Ele te transforma. Jesus te perdoa, amém? Mas existe um preço que você vai ter que pagar para Ele te perdoar. Sabe que preço é esse? O preço de não pecar mais. O fato de Jesus ter aceitado aquela mulher não isentou ela de ter que mudar de vida. Olha o versículo 11, ela disse: ninguém, Jesus, ela vai dizer, né, que ninguém estava ali mais julgando ela, e Jesus diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Sabe, irmãos, não é só sobre ser perdoado, é sobre nós não praticarmos o pecado. Porque Jesus só pode perdoar alguém que realmente se arrepende. Eu quero te falar uma coisa antes da gente terminar isso aqui. Às vezes você está aqui e você não é alguém que julga o próximo. Você às vezes é alguém que julga muito a si mesmo. E às vezes você está aqui e você julga a si mesmo demais. Às vezes você não precisa perdoar o próximo, mas precisa perdoar a si mesmo. Jesus quer te limpar disso aí, porque também tem salvação para você. Amém? Muitos de nós, às vezes, irmão, a gente não é que a gente julga de fora, a gente julga demais a gente. Para todo mundo de fora a gente é bonzinho, mas para nós mesmo a gente é ruim. Mas Jesus quer liberar perdão também sobre isso na sua vida. Sabe, vai, não peques mais.
Toda pessoa que fala que está longe, tá perto de Jesus, mas longe da igreja, está longe de Jesus da igreja. Não existe essa de Jesus que me aceita como eu sou. Ele entende o meu pecado. Não entende. Jesus não entende seu pecado. Irmão, se Deus entendesse seu pecado, por que ele ia morrer na cruz? Deus odeia tanto seu pecado que ele morreu numa cruz para ver se você sai desse pecado. Não existe essa de eu sirvo Jesus do jeito que eu acho certo. Não é sobre servir Deus do jeito que eu acho que eu tenho que servir. É sobre servir Deus do jeito que Deus quer ser servido. É do jeito dele. Sem achismos. Voltando nos podcasts, às vezes eu vejo nos podcasts, ao meu Jesus, ao Jesus que eu acredito, problema, o Jesus que você acredita, o Jesus que você acha. O único Jesus que você tem que seguir é o Jesus da Bíblia. E esse é o verdadeiro Jesus. Eu quero concluir dizendo, Jesus hoje ele não te apedreja. Ele te perdoa. Ele te deixa ir. Ele te perdoa. Ele te deixa ir. Ele não te apedreja nessa noite. Se você se arrepender, ele não vai te apedrejar, mas ele também te convida para caminhar com ele em uma vida de santidade. E a pergunta que eu te faço hoje, você aceita? Jesus hoje está te chamando, fique de pé no seu lugar. Jesus hoje está te chamando e falando, filho, se arrepende, pede perdão. Se for preciso, libera perdão sobre alguém. Se você tem alguma coisa para resolver, resolve. Pede perdão, se conserta. E eu vou te limpar. E ele está te perguntando hoje, você aceita andar na minha presença? Pastor, mas eu já sou crente há 10 mil anos, mas às vezes está longe de Jesus. Às vezes você é crente há 10 mil anos, mas com Cristo já parou de ser crente há muito tempo. Às vezes você é crente, se diz crente, mas sua oração não passa do teto. Porque faz tempo que vida com Deus você não tem. Vida de consagração, vida de jejum, vida de oração, vida de servir na igreja, você já acabou há muito tempo. Deus te chama para o posicionamento, amém? Se o louvor pode subir, os obreiros podem se purificar. Eu queria te pedir para que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Todo mundo, por gentileza, no seu lugar, feche seus olhos. O louvor pode subir, os irmãos do louvor. Nós vamos ficar nessa canção, amém? Vem tangendo comigo, viu?